Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Meninos Eu Vi, podcast criado, roteirizado e apresentado por mim, Rodrigo James, para te falar sobre filmes, séries e te dar uma perspectiva do que assistir em meio a tanto conteúdo que nos é oferecido todos os dias. O Meninos Eu Vi tem episódios inéditos todas as semanas, com críticas e dicas do que assistir e de como estas obras interferem nas nossas vidas. Sigam esse podcast nos principais agregadores do mercado: Spotify, Apple, Deezer, Amazon, YouTube, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível, e marquem para serem avisados dos novos episódios. Curtam, comentem, espalhem a palavra desse podcast por aí. Para falar comigo, usem a caixa de comentários do Spotify ou me mandem uma mensagem diretamente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S, através das minhas redes sociais, @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure como Rodrigo James no Blue Sky, ou através do YouTube. Comente aí embaixo no YouTube caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio por essa plataforma. E também considere ser um assinante da minha newsletter chamada Mala. A Mala é uma newsletter que eu solto todas as sextas-feiras com críticas, notícias de cultura pop e entretenimento para você que está procurando um conteúdo deste tipo e não aguenta mais ver as redes sociais não te entregarem nada desse tipo. Nesse momento em que a gente vive essa fadiga de redes sociais, elas não entregam, os algoritmos passam longe de entregar o que a gente quer, e também os portais não nos entregam muito mais, isso é papo para outra hora. É muito importante que você que gosta de cinema, de séries, de música, de cultura pop e entretenimento, tenha esse tipo de conteúdo direto para você no seu e-mail. A Mala chega todas as sextas-feiras nos e-mails cadastrados, e eu queria também que você considerasse ser um apoiador pago, com várias vantagens que eu já criei e ainda estou criando para os apoiadores. Vale muito a pena você colaborar com a produção de conteúdo feita de forma independente. A Mala e este podcast fazem parte deste mesmo núcleo de produção de conteúdo independente. Para você conhecer a Mala, assinar e considerar ser um apoiador, basta acessar o malanewsletter.substack.com ou aí nas minhas redes sociais, que você vai encontrar o Linktree com o link dela por lá. Por fim, eu tenho sempre que saudar os ouvintes da 98 News, a primeira rádio 100% notícias, feita 100% em Belo Horizonte, filha caçula do grupo que já comanda a 98 FM e a rádio CDL-FM. Eu faço parte das 3 rádios. Esse podcast vai ao ar na 98 News todos os sábados ao meio-dia e domingos às 8 da manhã, em vídeo ou em áudio, onde estiver disponível. Hoje vamos falar de uma série do tipo procedural, procedure. Acho que é essa a tradução. É Scarpetta. Scarpetta é uma série criada por Liz Sarnoff. Liz Sarnoff, que já tem vários serviços prestados para séries de TV, a partir dos livros de Patricia Cornwell. Eu preciso confessar para vocês que eu nunca li nenhum livro de Patricia Cornwell. Sei que existia a série Scarpetta. Sei agora, né? Porque eu fui pesquisar pesquisar informações sobre ela. Sei que já vendeu mais de 120 milhões de livros ao redor do mundo nesses mais de 30 anos que essa série existe, e é a primeira vez que ela está chegando à telinha, ou pelo menos é a primeira vez que eu consegui achar. Não sei se ela já teve outras versões, mas é a mais importante, digamos assim. Agora, a série, né, a série de livros, é focada na doutora Kay Scarpetta. A doutora Kay Scarpetta é uma médica legista que, ao longo dos livros, pelo que eu já vi, a gente vai acompanhando a trajetória da doutora Scarpetta, a gente vai acompanhando o seu crescimento profissional, os seus casos, e os livros, ao que parece, são bem minuciosos na coisa da medicina. É uma série procedural, né? O Procedure Series, como a gente gosta de dizer, é aquelas séries que envolvem medicina, né? Que tanto estão em moda, que vão e voltam, né? O tempo todo a gente tem séries de medicina, séries procedurais
sendo feitas. É uma série de livros procedurais, mas aqui a adaptação é um pouco diferente e eu vou chegar lá. Agora, a adaptação traz ninguém menos que Nicole Kidman no papel principal. Essa primeira temporada de Scarpetta, ela é baseada, pelo que eu li, eu não li os livros, estou fazendo aqui todo esse preâmbulo, ela é baseada em 2 livros, ou pelo menos em um livro, e tem pedaços de um segundo. E os 2 livros têm mais de 20 anos de diferença entre um e outro, o que justifica a estrutura dessa série. Nessa primeira temporada, a doutora Kay Scarpetta está de volta a Boston, está assumindo um cargo como a médica legista-chefe ali do estado, da cidade, e ela é logo convocada para um assassinato, um corpo que apareceu na beira de um rio, e quando ela vê esse corpo, quando ela vê como é que o corpo está ali, a posição dele, ela se lembra na hora de um caso que foi o caso que a deixou famosa há 20 e tantos anos atrás, quando ela começou a subir na sua carreira, e foi o caso que a deixou famosa. Ela desvendou, era um serial killer lá no passado, e ela desvendou a história com a ajuda de um detetive que é vivido no presente pelo Bob Cannavale, é o detetive Pete. E lá atrás, os dois juntos desvendaram a história desse serial killer, né, através de 1001 artimanhas, e agora, ao que parece, essa história está de volta para assombrar a doutora Kay Scarpetta. Ela vê similaridades nessas 2 histórias. Em paralelo a isso, bom, e aí o seguinte, a estrutura dessa primeira série, dessa primeira temporada da série, porque ninguém tem dúvida que a gente vai ter mais temporadas de Scarpetta, é dividida em 2 momentos. A gente vê lá no passado a doutora Kay Scarpetta às voltas com esses assassinatos, esse serial killer, e junto do Pete desvendando toda a história, e a gente vê no presente. Então a história vai e volta entre passado e presente, e a gente vai fazendo essa ligação na nossa cabeça. Em paralelo a isso tudo, e pelo que eu li, é uma diferença dos livros, a gente tem toda a história familiar da doutora Kay Scarpetta. O núcleo familiar dela é composto por ela, pelo marido, vivido pelo Simon Baker. Quem se lembra do Mentalista? É ele mesmo, Simon Baker, que um dia interpretou o Mentalista naquela série. A gente tem o Bob Cannavale, que é o Pete, casado com a irmã dela, irmã da doutora Kay Scarpetta, que é vivida pela grande Jamie Lee Curtis. Então só nessa série aqui a gente já tem 2 vencedores do Oscar, né? E a doutora Kay vive desde o passado, e também isso perdurou a vida inteira. Ela vive com a sobrinha, porque a irmã dela é uma daquelas, a Dorothy, né, que é o nome da irmã dela, é uma daquelas pessoas assim que não se prende a nada e quer festa o tempo todo. Ela é escritora de livros infantis, muito bem sucedida, muito rica, então ela vive na vida, 1001 maridos, festas e tal. E a filha, que a gente não entende direito qual é a história da filha, pelo menos nessa primeira temporada isso não é contado pra gente, mas a filha vive com ela, a Kay Scarpetta, desde quando era criança, né, 11 anos de idade, que é o recorte temporal que a gente vê na série lá no passado. A filha é vivida pela Ariana DeBose. E é uma filha hacker, nerd. E a gente entende também nessa primeira temporada que ela já teve uma passagem pelo FBI, já ajudou o FBI. O marido, o personagem do Simon Baker, o marido da Scarpetta, ele é do FBI, e os dois estão de volta ali para Boston, e ela assume esse cargo e ele volta pro FBI. Esse é todo o núcleo familiar da doutora Scarpetta. E em função desse núcleo, a gente vai tendo a história familiar dela se misturando com
a história profissional. É impossível. Ela está o tempo todo ali lidando com questões familiares e lidando também com esses assassinatos, esses 2 assassinatos que aconteceram agora e mais uma série de coisas misteriosas que vão acontecendo e ela vai tendo que lidar com isso, ela vai tendo que investigar de novo com a ajuda do Pete Marino, de novo com a ajuda dele, e os 2 se lembram do assassinato do serial killer lá atrás e percebem que pode haver uma semelhança. O que eu achei de Scarpetta? Eu acho que é uma daquelas séries que tem bons e maus momentos. Maus talvez seja uma palavra muito forte. Eu vou colocar bons momentos e outros nem tanto. O que eu acho que funciona? O que funciona é a história. Então, se você gosta de whodunits são aquelas histórias que as pessoas, que a gente quer saber quem é o assassinato, quem é o assassino, o que acontece, vai acompanhando a investigação e assim, ao longo dos 8 episódios, a investigação acontece ao longo dos 8 episódios, então se você gosta de whodunit, você vai gostar disso. Eu me lembro que teve há bem pouco tempo aquela série All Her Fault, que também era um whodunit, a gente estava ali também investigando quem é que sequestrou o filho e tal. E eu acho que eu falei sobre All Her Fault e é mais ou menos o que eu vou falar aqui de Scarpetta. Eu vou ser bem sincero para vocês que essas histórias de whodunits, elas me entretêm até a página 12. A partir de um determinado momento, eu começo a achar tudo muito enfadonho. E esse, para mim, é um problema dessa primeira temporada de Scarpetta. São muitos detalhes, personagens, nomes, você vai tendo que guardar. Eu acho que num livro, você até guarda, que você tá ali nas páginas, quem é esse personagem? Aí você volta algumas páginas. Mas na série, às vezes os nomes são ditos e principalmente no início da série, você não guardou os nomes das pessoas ainda, e isso não é explicado. Claro, não dá para ser explicado, mas eu acho que é um problema de séries whodunits. Tem um outro lado da série que me agrada, mas eu acho que deve ter agradado mais quem está nos livros, que é o lado procedural, que é a coisa, que é o lado CSI da história, que fazer autópsia, entender na autópsia o que aconteceu, como é o crime. Esse é o lado CSI, ao que tudo indica, pelo que eu li também, nos livros esse lado é muito mais aflorado. Então, ao mesmo tempo que a gente tem esse lado procedural, a gente tem o lado de investigação, que no final das contas, isso é um CSI. E é aí que eu vou chegar, mas calma que eu chego lá. Mas a gente tem também a história familiar dela, e a história familiar dela, para mim, tem vários problemas, porque ao mesmo tempo que a gente tem os personagens todos muito bem explicados, ou quase explicados, eu achei que faltou um desenvolvimento para alguns personagens, em especial o personagem do marido dela. A gente vê que ele tem algumas questões, essas questões não ficam claras, a gente não sabe do passado dele. Eu sei que pode ser que eles estejam guardando alguma coisa para as próximas temporadas, mas eu não acho isso legal. Eu acho que a gente deveria saber de uma vez, de antemão, qual é a história do marido dela. A gente entende a história da irmã dela, a gente entende quem é a irmã dela, mas eu gostaria de ver mais. Agora, principalmente, eu gostaria de ver mais da personagem da Lucy. A Lucy é a sobrinha, vivida pela Ariana DeBose. Ela tem várias questões do passado dela. Não vou entrar nesses detalhes aqui. Eu queria entender por que a Lucy mora com ela, como é que foi o início dessa história. Mora com ela a doutora Scarpetta, quem era o pai, como é que é a história da mãe, ela é adotada, ela não é. Então tudo isso fica no ar. Eu espero que isso seja desenvolvido lá na frente, que a gente tenha mais da história da Lucy, mais da história do marido dela, mas por enquanto isso para mim ficou falho. E eu acho um problema você começar uma série falando de alguns personagens e não contar a história desses personagens, que são personagens que fazem parte, que são importantes para a trama geral, mas no final das contas eles ficam algumas lacunas. E eu acho que aí mora o problema. Vocês sabem que eu tô aqui falando dos livros, mas vocês sabem da minha máxima. Eu acho que uma obra audiovisual tem que se sustentar por si só.
ela tem que ser autossuficiente. Eu não preciso ter lido todas as histórias da Scarpetta ao longo de 30 anos para poder ter assistido essa série. A série tem que se sustentar, ela tem que me dar insumos suficientes para que eu entre naquela série, para que eu entre naqueles personagens e para que eu entenda. Eu tenho certeza que quem já leu todos os livros deve saber quem são aqueles personagens, deve saber da história, mas para mim isso não interessa. Para mim o que interessa é a obra audiovisual. Então eu acho que aí essa primeira temporada foi falha. Eu não gosto dessa história de ter que assistir as próximas temporadas, de ter que ir para uma segunda temporada para você ter o desenvolvimento daquele personagem. Eu acho que o desenvolvimento tinha que ter sido feito aqui. Ou então, você não coloca aquele personagem como um personagem principal, porque todo o núcleo familiar ali da Scarpetta é o núcleo, vamos dizer assim, principal, é coprotagonista da série ao lado dela, ao lado da Nicole Kidman, mas faltou desenvolvimento. E eu acho que aí grande parte da série se perde, porque grande parte da série é em função do desenvolvimento desses personagens, é em função de todo esse núcleo familiar da doutora Scarpetta. Aí você vai então me perguntar, James, mas então a série não presta? Não, de forma alguma. Como eu disse, ela tem altos e baixos. O lado CSI, e quando eu disse CSI, não estou falando isso à toa, porque para mim a estrutura dessa série é uma estrutura bem parecida com, não só com CSI, mas com todas as séries procedurais de TV aberta. Scarpetta tem uma cara de TV aberta. Ela poderia tranquilamente estar na ABC, na CBS, na NBC. Ela tem a estrutura é bem parecida com essa estrutura de séries como CSI, FBI e todas essas séries procedurais e policiais e whodunits que a gente tem na TV aberta americana e que assim, aqui também no Brasil tem temporadas e temporadas, tem série aí com 15, 20 temporadas e fazendo sucesso até hoje, gente acompanhando até hoje. Então eu acho que essa série poderia tranquilamente estar numa TV aberta americana. Ela tem o jeitão de série de TV aberta, não tem o jeitão, às vezes, de fotografia, porque eu acho que as séries procedurais de TV aberta, elas têm uma fotografia mais clara. E Scarpetta é uma série mais escura, mais na penumbra, em determinados momentos, em vários momentos, né? As séries de TV aberta são muito claras, é luz branca, não é como essa luz aqui, que é uma luz mais amarelada, é luz branca, né? Aquela luz branca chapada para você não ter problemas com a série, para ficar uma coisa preto no branco, quase preto no branco, sabe? É aquilo e não tem penumbra, você não tem que ficar procurando nada nas sombras. É aquilo que eles estão te entregando. Então, se Scarpetta fosse com luz branca, com certeza ela teria tido uma chance na TV aberta. Mas ainda assim, eu acho que ela é uma série que poderia tranquilamente figurar numa TV aberta. E por isso mesmo, eu acho que ela está fazendo muito sucesso. Eu fiquei impressionado e eu resolvi assistir a série e fazer esse vídeo, porque eu fiz um vídeo, eu faço todas as semanas, uma dica de série para o Instagram da Rádio CDL-FM. E dou sempre a dica de uma série que está sendo, que está chegando, ou de uma nova temporada de uma série que a gente já conhece. E eu falei de Scarpetta na semana passada, que foi a semana pré-Oscar. E eu fiquei impressionado com o tanto de comentários. Depois vocês procurem lá, esse post está inclusive no meu Instagram também, foi uma collab minha com a CDL. Depois vocês procurem lá o tanto de gente que comentou: ah, eu gostei, ah, eu não gostei, ah, eu vi o primeiro episódio, ah, eu fui até o terceiro e parei, ah, eu gostei de tudo, ah, eu li os livros, ah, eu não li. Um monte de gente que comentou. E eu pensei, poxa, que série é essa? Por que essa série está atraindo tanto a atenção? É por isso. As pessoas gostam de séries procedurais, as pessoas gostam de séries de investigação e isso atrai atenção. Não à toa, Scarpetta deve ser hoje a segunda produção do Prime Video. Não falei até agora que a série está no Prime Video, é a segunda lá de audiência do Prime Video, acho que perde só para algum filme desses que foi indicado ao Oscar. Então, Scarpetta é a série número 1 do Prime Video. Se a gente considerar que o Prime Video é hoje o líder de audiência, ele passou
a Netflix, em termos de audiência, a gente pode considerar que é a série mais vista do Brasil, pelo menos nessa semana. Estou chutando esses números aqui, mas vocês entenderam, não é? Então, assim, voltando ao que eu estava dizendo no início, Scarpetta é uma série que funciona em determinados momentos, não funciona em outros. Não vou dar spoiler, mas eu queria dizer que achei o final meio frown. Não sei não. Eu li que não é o mesmo final da história dos livros. Vale lembrar aquilo que eu disse lá no início. A parte em que a série está no passado é um livro de 1990, se não me engano, o primeiro livro da série Scarpetta, e a parte que a série está no futuro é baseada, no futuro ou no presente, é baseada em um outro livro, tem alguns elementos de um outro livro, de 20 e tanto, ou 30 anos depois, e o que justifica a gente ter ela nessas duas linhas temporais. Sobre o elenco, quem se destaca mesmo é Nicole Kidman, que está ali fazendo o papel de Nicole Kidman, né? Muito bem, que ela sabe muito bem fazer o papel de Nicole Kidman, mas ela dá nuances à Doutora Scarpetta que a gente consegue entender que a Doutora Scarpetta é muito correta, mas ela tem alguns desvios em prol da lei, em prol da medicina, em prol do que é de bem, ou pelo menos do que ela acha que é de bem. Mas para mim o melhor personagem é o Pete, que é o personagem do Bob Cannavale, que na parte, no flashback, né, lá atrás, 28 anos atrás, é vivido pelo filho do Bob Cannavale, que é até um ator que eu nunca tinha visto, mas enfim, deu pro gasto. O Pete, pra mim, é o melhor personagem porque o Bob Cannavale é um ator que eu sempre gostei e ele entrega boas nuances a esse personagem. A Jamie Lee Curtis, eu acho que tá fazendo um papel um pouco mais histriônico do que é o que ela faz na série The Bear, na série O Urso, que ela é a mãe, né? A mãe do Carmy. E são quase que papéis irmãos, mas aqui ela tá um pouco mais histriônica. O Simon Baker, super discreto, e eu acho que esse é até um dos problemas, ele tá discreto até demais. E a Ariana DeBose entrega também boas interpretações. Agora, vocês vão me perdoar que eu esqueci o nome da atriz que interpreta a Doutora Scarpetta lá atrás. Eu não só esqueci, mas eu vou colocar ele aqui embaixo, porque quando eu estiver editando isso eu já vou ter conferido. Eu vou colocar ele aqui embaixo. É o nome da atriz que interpreta a Doutora Scarpetta no flashback. Que bela atriz também. Eu já vi que ela já participou de algumas séries, mas assim, coisas pequenas. Mas que bela surpresa. Eu acho que talvez seja a grande surpresa de todo o elenco dessa série. Mas é mais uma série feita para a Nicole Kidman brilhar. E a Nicole Kidman tem uma parceria com o Prime Video, então vocês podem ver que quase tudo dela é agora no Prime Video, e aqui não é diferente. Algumas produções muito boas, outras nem tanto. Teve um filme com ela chamado Holland que eu não gostei, tá também no Prime Video. Então eu acho que Scarpetta é uma série que ela deve estar apostando, ela é coprodutora junto com a Jamie Lee Curtis, as duas são produtoras executivas, e faz parte desse contrato que a Nicole Kidman tem com o Prime Video de criar produções, de trazer produções. Ela deve estar apostando muito nisso. Então eu acho que a gente vai ter novas temporadas de Scarpetta em breve na mala. Eu tenho certeza que que vocês vão ler lá, Scarpetta foi renovada para a segunda temporada. No frigir dos ovos, eu dou 3 estrelas para essa primeira temporada de Scarpetta. E agora eu queria saber o que você achou. Você leu os livros? Você não leu os livros? Me conta, que eu quero saber. Achou parecido? Você concorda comigo que a série tem que ser autossuficiente e eu não preciso ler os livros para poder entender todos os personagens, entender a história? Você concorda comigo que a série tem que ser autossuficiente ali e as pessoas que assistirem têm que entender tudo? Me conta, que eu quero saber. Inclusive para a gente poder já conversar sobre uma segunda provável temporada de Scarpetta, porque a série termina num gancho daqueles que eu fiquei assim, ué, acabou? Não vai ter mais nada?
Não teremos mais uma cena pós-créditos? Não. Agora é esperar a segunda temporada, quiçá no ano que vem, ou boto fé que é de 2027 para 2028. Por enquanto, eu quero ouvir a sua opinião. Me manda a sua opinião através dos meus canais. Pode ser a caixa de comentários do Spotify, pode ser o YouTube, comente aí no YouTube, caso você esteja vendo ou ouvindo esse episódio pelo YouTube, ou pelas minhas redes sociais. @Rodrigo James no X, no Threads, no Instagram, ou me procure aí como Rodrigo James no Blue Sky. E finalmente através do site da minha produtora, o cotonizio.com.br, cotonizio com C e S. O Meninos Eu Vi fica por aqui e eu volto na semana que vem com mais críticas e dicas do que assistir. Um grande abraço e até lá!